Se você gosta de ouvir relatos sobrenaturais, já deixe o like no vídeo para mais histórias como essas para você. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos novos relatos de arrepiar. E agora vamos para o vídeo. Oi, meu nome é Felipe e moro em uma pequena cidade no interior do Brasil. Esta história aconteceu há alguns anos, durante a Quaresma. Meu pai sempre teve um gosto pela caça e naquela época, ele decidiu me levar para a primeira caçada da minha vida. A expectativa estava a mil, misturada com a apreensão de entrar na mata à noite. Naquela sexta-feira, depois de um dia quente, nos preparamos para a caçada. Meu pai sempre dizia que a Quaresma trazia um ar especial para a caça, e eu estava curioso para ver o que isso significava. Armados com lanternas, rifles e um bom estoque de paciência, partimos em direção a um campo de cana-de-açúcar nos arredores da cidade, onde as pacas costumavam aparecer à noite. Ao chegarmos, a lua cheia iluminava a paisagem e a vegetação se agitava com a brisa. A atmosfera era perfeita para a caçada. Meu pai, com seus olhos experientes, me ensinou a identificar os sinais de que as pacas estavam por ali, marcas de patas na terra e os rastros que deixavam para trás. Fique atento, filho. As pacas são astutas, mas nós estamos preparados, disse ele confiante. À medida que caminhávamos pela trilha estreita, o cheiro da terra úmida e o canto dos grilos criavam uma sinfonia que me deixava ainda mais empolgado. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha começou a surgir. Algo no ambiente parecia diferente. As árvores estavam mais densas e uma sombra mais profunda parecia nos seguir. Eu não sabia ao certo o que era, mas algo dentro de mim dizia que não éramos os únicos ali. Meu pai, percebendo minha inquietação, disse: "É normal ter um frio na barriga, mas estamos seguros. A mata pode ser intimidadora, mas vamos focar na caçada." Concordei, mas a inquietação não me deixava. Avançamos mais, e em um momento, ouvi um assobio distante, algo que não se parecia com o som de qualquer animal que conhecia. Olhei para meu pai, mas ele estava atento, ignorando o som. Chegamos a um pequeno clareira onde decidimos armar a barraca. Enquanto montávamos, a sensação de que algo estava nos observando só aumentava. Juca, nosso fiel cachorro, parecia sentir isso também, pois ficou inquieto, rosnando para a escuridão da mata. Ele está apenas se acostumando com o ambiente, meu pai comentou, mas eu não conseguia me livrar da ideia de que algo estava ali, na escuridão, apenas esperando. Depois de tudo montado, decidimos sair para dar uma olhada na área antes de escurecer totalmente. A luz da lanterna dançava nas árvores, criando sombras que pareciam ganhar vida própria. Cada passo que dávamos, a noite se tornava mais densa, e o assobio que havia ouvido antes parecia retornar, mais próximo e mais insistente. Não demorou muito para que a escuridão nos engolisse completamente, e com ela o assobio se tornava cada vez mais nítido, como se alguém ou algo estivesse chamando por nós. Com o coração acelerado, olhei para meu pai, que agora parecia mais sério. O que deveria ser uma simples caçada começava a se transformar em algo que eu nunca havia imaginado. Enquanto a noite caía, a atmosfera ao nosso redor mudava lentamente. Meu pai e eu começamos a nos mover, atentos a qualquer sinal de movimento nas sombras que se formavam entre as árvores. Ele me mostrava como observar o ambiente, ensinando a arte da paciência que todo bom caçador deve ter. A lua cheia iluminava nossa trajetória, e cada passo na terra batida produzia um som suave, quase como se a mata estivesse nos acolhendo. Chegamos a um ponto que meu pai chamava de Coração da Mata. Era uma área onde os animais costumavam se reunir. Ele acendeu uma pequena fogueira, e as chamas crepitavam, lançando luz nas copas das árvores. "Aqui é onde tudo acontece", ele disse, sorrindo com um brilho de entusiasmo nos olhos. A sensação de adrenalina me envolveu, e eu me sentia cada vez mais próximo do mundo da caça. Depois de um tempo, começamos a ouvir sons diferentes. O canto dos grilos e o farfalhar das folhas criavam uma sinfonia peculiar. Meu pai me ensinou a escutar esses sons, explicando que eles poderiam nos dar pistas sobre o que estava por vir. A ideia de que algo poderia aparecer a qualquer momento me deixava animado. A sensação de estar na natureza, longe da cidade, me deixava mais conectado à tradição da caça que meu pai sempre valorizou. Foi então que ouvi um assobio. Era um som melódico que cortava a quietude da noite. Eu olhei para meu pai, mas ele não pareceu notar. "O que foi isso?" Perguntei, tentando manter a voz baixa. "Deve ser apenas um pássaro. Vamos ficar quietos e esperar."
respondeu ele imperturbável. Mas a verdade é que o assobio tinha um tom peculiar, quase como uma chamada. Decidi ignorar o som e me concentrei em escanear o ambiente ao nosso redor. As sombras dançavam conforme a fogueira crepitava, e a visão das árvores parecia se distorcer de forma estranha. Fique de olho nas pegadas, meu pai me lembrou, enquanto pegava seu rifle e se preparava. Ele estava completamente focado, mas eu ainda sentia que algo não estava certo. A noite avançava e continuamos esperando. O silêncio se tornou mais profundo, e o assobio voltou, agora mais próximo. Meu pai olhou para mim com uma expressão de curiosidade. Você ouviu isso de novo, não é? Ele parecia intrigado. Era diferente de qualquer som que já havia escutado na mata. Ele me instruiu a ficar em alerta. E então algo nos chamou a atenção. Juca. Nosso cachorro estava parado, fixando o olhar para a escuridão. Juca, vem aqui! Meu pai chamou, mas o cachorro permaneceu imóvel, como se estivesse escutando algo que nós não conseguíamos. Um nó se formou em meu estômago. Deveríamos voltar para a barraca, eu sugeri. Mas meu pai balançou a cabeça. Não agora. A caçada ainda não terminou. Vamos ver o que ele está observando. Com Juca à frente, começamos a seguir na direção onde ele olhava. A expectativa de finalmente avistar uma paca me deixava nervoso, mas ao mesmo tempo animado. As árvores formavam um corredor natural, e a lanterna iluminava o caminho à nossa frente. A escuridão parecia nos engolir, mas a determinação de meu pai era contagiante. Ele estava focado e eu queria acompanhá-lo. De repente, Juca disparou para frente e a noite se transformou. O cachorro desapareceu entre as sombras, e a única coisa que restou foi o som de seu latido, distante e ansioso. Juca, volta aqui! Gritei, mas a resposta veio apenas como um eco. Meu pai e eu trocamos olhares preocupados. Ele está brincando. Vamos atrás dele, ele decidiu. E assim, seguimos em busca do nosso fiel amigo, sem saber que a verdadeira caçada estava prestes a começar. A busca por Juca nos levou a um trecho mais denso da mata, onde as árvores se entrelaçavam, criando um labirinto natural. Meu pai estava à frente, seu olhar focado, enquanto eu tentava acompanhar o ritmo. O latido do cachorro ecoava pela floresta, mas parecia se distanciar a cada passo que dávamos. Juca! Chamamos em uníssono, mas a resposta era apenas o sussurro do vento. O assobio que ouvimos antes havia se intensificado, agora soando como um chamado. Uma melodia estranha que pairava no ar. Meu pai parou de repente e eu quase esbarrei nele. Ele olhou em volta, como se estivesse tentando decifrar a origem do som. Escute, ele disse, e a atenção dele fez meu coração disparar. Você ouviu isso? Eu assenti, o medo começando a se instalar. O assobio parecia estar mais próximo, como se estivesse nos envolvendo. Vamos nos mover, ele sussurrou, e começamos a andar novamente, cada um em um silêncio tenso. Finalmente chegamos a uma clareira, e Juca estava lá, em pé e com o pelo arrepiado, olhando fixamente para um ponto à frente. O que ele estava observando? Meu pai acendeu a lanterna e iluminou a área. A luz revelou uma cena que nos paralisou. Na borda da clareira, uma figura alta e magra se destacava, quase camuflada entre as sombras das árvores. Era um homem, ou pelo menos parecia ser, mas havia algo de estranho nele. Ele vestia roupas escuras, com um chapéu que escondia parcialmente seu rosto. O que mais nos incomodou eram as marcas no seu corpo, como se ele tivesse sido esculpido por uma força que não compreendíamos. Meus instintos de caçador me diziam para correr, mas a curiosidade nos mantinha paralisados. O que é isso? Sussurrei para meu pai, mas ele estava tão atordoado quanto eu. O homem, ou o que quer que fosse, levantou a mão, como se estivesse nos chamando, e o assobio tornou-se mais forte e ecoando como um convite. Olhei para Juca, que começava a recuar, e percebi que ele sentia algo que nós não podíamos compreender. Vamos embora, meu pai decidiu. A voz firme, mas o medo transparecendo. A figura não se moveu, apenas permaneceu ali, observando, enquanto a sensação de que estávamos em um território desconhecido se intensificava. Não era uma simples caça. Agora éramos intrusos em algo muito maior. Recuamos lentamente, mantendo os olhos na figura, até que ela desapareceu nas sombras. Quando finalmente nos afastamos o suficiente para não ver mais, Juca se acalmou e começou a seguir-nos de volta, mas a imagem do homem ainda estava gravada em nossa mente. Acho que devemos voltar para a barraca, meu pai falou, e a decisão parecia acertada. Na caminhada de volta, o assobio retornou,
desta vez parecendo zombar de nós. Eu olhei para meu pai, que continuava em silêncio, e o peso daquela experiência começou a nos afetar. O que era aquele homem? Por que ele estava ali? Essa caçada já não parecia mais sobre os animais da floresta. Havia algo muito mais sombrio que nos observava. Chegamos à barraca e encontramos tudo como deixamos. Mas a tranquilidade que antes nos cercava agora parecia distante. A fogueira ainda fumegava. E a noite continuava sua dança de sombras e mistérios. Meu pai acendeu a lanterna e olhou para mim. Vamos ficar juntos, filho. O que quer que tenhamos visto, não podemos deixar que nos vença. E assim, nos sentamos em torno da fogueira, tentando encontrar conforto no calor das chamas, sem saber que a noite estava longe de acabar. Depois de uma noite aterrorizante, conseguimos finalmente sair da mata e voltar para casa. O caminho de volta foi envolto em um silêncio opressivo, onde cada som parecia amplificado, cada estalo de galho nos fazendo pular. Eu tentava processar tudo o que havia acontecido, mas o medo ainda estava fresco em minha mente. Meu pai caminhava à frente com a postura tensa, mas ele se recusava a discutir o que tínhamos enfrentado. Chegamos em casa e a primeira coisa que notamos foi a calma, estranha que reinava no ambiente. A luz da manhã parecia normal, mas havia algo sutilmente diferente. Era como se a floresta tivesse nos deixado uma lembrança, um rastro de que não éramos mais os mesmos. Ao entrarmos, um calafrio percorreu minha espinha ao perceber que, mesmo em casa, a sensação de estar sendo vigiado continuava. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, e ruídos inexplicáveis ecoavam pela casa durante a noite. Juca, que sempre foi nosso guardião, agora se escondia embaixo da cama tremendo a cada barulho. Era como se a caipora tivesse nos seguido, não satisfeita apenas em nos assombrar na mata. Meu pai tentava manter a calma e desdenhar dos incidentes, dizendo que eram apenas coincidências. São coisas que acontecem. Nada para se preocupar, ele repetia, mas eu via o receio em seu olhar. O assobio que ouvimos na floresta agora parecia ecoar em nossa casa, e em certas noites ouvíamos risadas distantes, seguidas de um sussurro que deixava o ar gelado. No entanto, o que mais me assustava era o olhar que meu pai tinha. Ele se tornava cada vez mais irritado e tenso. Isso tudo é apenas a sua imaginação, ele dizia para mim. Mas eu sabia que ele também sentia a presença que nos observava. Eu via sua luta interna, sua relutância em admitir que havia algo além do nosso entendimento nos perseguindo. Os dias se transformaram em semanas e a situação parecia insuportável. Não apenas a caipora estava nos atormentando, mas a negação de meu pai estava nos isolando. Ele se recusava a aceitar que algo precisava ser feito. Era como se o orgulho dele estivesse em jogo, e eu temia que isso nos custasse caro. Certa noite, quando o assobio se tornou mais intenso e as risadas mais altas, eu não consegui mais ficar calado. Pai, precisamos fazer algo. Não podemos continuar assim. Eu exigi, e ele me encarou com uma mistura de frustração e medo. E o que você sugere? Ele retrucou. Que eu vá até a mata e ofereça algo a essa criatura? Não vou me submeter a isso. O tom desafiador dele me deixou angustiado. Sabia que a única maneira de nos libertar da caipora era reconhecer a situação e fazer as pazes. Mas a relutância dele estava nos prendendo em um ciclo de tormento. Naquela noite, após uma série de eventos estranhos, portas que batiam, sussurros que pareciam chamar meu nome, eu decidi que precisava encontrar uma solução. A caipora estava decidida a nos atormentar, e quanto mais ignorássemos, mais feroz se tornava. O ar se tornava cada vez mais pesado, e eu sabia que não podíamos continuar assim. Em um momento de desespero, decidi que, no dia seguinte, eu mesmo buscaria um jeito de acabar com isso, mesmo que precisasse fazer uma oferta. Mas como fazer meu pai acreditar que isso era necessário? Eu precisava encontrar uma maneira de convencê-lo de que o respeito pela caipora era o único caminho para a paz. Eu olhei para o céu estrelado daquela noite, e enquanto as sombras dançavam ao meu redor, percebi que nossa história na floresta ainda não havia terminado. Era apenas o começo de um novo desafio, e o único jeito de encerrar de vez os tormentos seria enfrentá-los e talvez fazer uma oferta àquela presença que agora fazia parte de nossas vidas. Após dias de tormento, meu pai começou a perceber que a situação não poderia continuar daquela forma. Naquela manhã, decidi que era hora de buscar ajuda. Então fui até a casa de um vizinho, um homem idoso que sempre tinha histórias sobre o que se passava na mata.
A caipora não gosta de ser ignorada. Menino, ele me disse com um olhar sério, se você quiser que ela pare de atormentar vocês, terá que fazer uma oferta. É assim que as coisas funcionam por aqui. Perguntei o que poderia oferecer. E ele me explicou que a caipora aprecia o fumo e as bebidas. Um pouco de cachaça e fumo deixados na beira da mata geralmente a acalmam. Retornei para casa e contei tudo ao meu pai, que escutou em silêncio, inicialmente cético, mas ao ver o meu desespero, ele finalmente concordou em acompanhá-lo. Não podemos continuar assim, ele disse, com uma expressão que misturava relutância e aceitação. Reunimos o que precisávamos: um maço de fumo e uma garrafa de cachaça. O coração batia forte enquanto caminhávamos em direção à mata, e o ar parecia mais pesado do que antes. O caminho que antes era familiar, agora parecia repleto de sombras, e o assobio que antes ouvíamos à distância parecia mais próximo, como se a floresta estivesse nos observando. Ao chegarmos ao local onde tudo começou, o mesmo lugar onde havia visto os olhos brilhantes, meu pai hesitou. Você tem certeza de que isso é o que devemos fazer? Ele perguntou, mas sua voz estava mais calma agora, como se ele tivesse finalmente aceitado a situação. Sim. Precisamos pedir desculpas, respondi, tentando esconder meu medo. Agradeci ao velho por seu conselho e coloquei o fumo e a garrafa de cachaça em um tronco de árvore caído. Se a caipora estiver nos ouvindo, pedimos desculpas por invadir seu território. Comecei enquanto meu pai se juntava a mim. Nós não sabíamos que isso causaria problemas. Esperamos que você aceite nossa oferta e nos deixe em paz. Depois de deixar a oferta, nos afastamos lentamente, sentindo um alívio ao deixar aquele lugar, como se estivéssemos soltando um peso que carregávamos há muito tempo. Nos dias que se seguiram, a calma voltou a reinar em nossa casa. Os sussurros cessaram, e o assobio que outrora ecoava pela mata agora era apenas um eco distante. Finalmente estávamos livres. Meu pai até mesmo começou a sorrir novamente, e o clima de tensão que nos cercava se dissipou. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, percebi que o respeito pela natureza e suas forças é fundamental. Às vezes ignoramos os avisos e seguimos em frente, mas a vida tem suas maneiras de nos lembrar de sermos humildes. Aprendi que não se deve entrar em qualquer lugar sem respeito, e que a gratidão é um valor que deve ser mantido, mesmo diante de desafios. Agora, sempre que olho para a mata, sinto um misto de respeito e cautela. O que aconteceu conosco não foi apenas uma experiência aterrorizante, foi uma lição de humildade. E embora tenhamos sido atormentados, conseguimos restabelecer a paz, e isso é o que realmente importa. A caipora não é apenas uma história para assustar crianças, mas uma parte viva da sabedoria e dos mistérios que habitam a natureza. E a partir de agora, vou sempre lembrar de respeitar esses seres que protegem suas terras. Meu nome é Carlos. Sou caçador e moro em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Desde moleque ouvia histórias sobre um lugar na serra aqui perto, conhecido como o Mirante da Serra. O pessoal mais velho da cidade sempre dizia que lá ninguém deveria ir sozinho, especialmente à noite. A história que circulava por ali falava de uma sombra escura, um tipo de bruxo que vivia nas montanhas e que aparecia para quem se aproximasse demais da borda do mirante. Diziam que ele expulsava qualquer um que invadisse o território dele. Eu nunca levei isso muito a sério, para ser sincero. Achava que era só mais uma lenda para assustar os turistas e curiosos. Foi numa tarde de sábado que resolvi subir até o mirante para caçar. Não era a primeira vez que ia para aquelas bandas, mas nunca tinha acampado lá em cima. Levei meu rifle e o básico para passar a noite. O tempo estava ótimo e a trilha era tranquila, embora um pouco isolada. Algumas horas depois de começar a caminhada, cheguei ao topo, um lugar com uma vista espetacular da serra e do vale abaixo. Não havia ninguém por perto, o que era perfeito para a caçada. Montei meu acampamento próximo à borda do mirante, e enquanto o sol se punha, a sensação de solidão e o silêncio profundo da serra começaram a me incomodar um pouco. Ao anoitecer, a temperatura caiu rapidamente. Acendi uma pequena fogueira e preparei uma refeição rápida, tentando me manter ocupado. Foi quando ao longe ouvi um som estranho. Era como um sussurro carregado pelo vento. Achei que fosse o som das árvores, do vento passando entre as pedras, mas ele tinha algo de diferente, parecia humano. Um arrepio me percorreu a espinha, mas decidi ignorar. Afinal, eu estava ali para caçar, e não para me deixar levar por histórias de assombração.
Enquanto a noite avançava, tudo continuava normal. O vento soprava levemente e a fogueira mantinha o ambiente quente. Eu estava atento a qualquer som que pudesse indicar a presença de algum animal. Mas até ali, só havia o silêncio da serra. Não dei importância ao sussurro que ouvira mais cedo, achando que provavelmente era o vento ou algum animal pequeno no meio da mata. Por volta da meia-noite, decidi sair do acampamento e explorar um pouco mais. Tinha trazido uma lanterna, além do rifle, e fui caminhando ao redor da clareira. A noite estava clara, com a lua iluminando as pedras e a copa das árvores ao redor. Nada indicava que houvesse qualquer perigo. Claro, as histórias sobre o bruxo do mirante ainda circulavam na minha cabeça, mas eu não acreditava nelas. Lenda de interior, sabe? Coisas que o pessoal conta para manter os curiosos afastados. Até então, a única coisa estranha era o completo silêncio. Nem os insetos noturnos faziam barulho. Conforme fui avançando pela trilha, senti uma brisa mais fria cortar o ar, o que era normal ali nas montanhas. O que não era normal, no entanto, foi a sensação de estar sendo observado. Ignorei de primeira, pensando que era só minha cabeça me pregando peças. Mas à medida que caminhava mais perto da borda do mirante, aquela sensação ficava mais forte. Fiquei parado 1 minuto, iluminando a mata ao redor, e vi algo que me incomodou. No chão, bem perto de onde eu estava, havia uma série de marcas no barro, como se alguém tivesse passado por ali. Eram marcas de pés descalços, grandes e desproporcionais. Parecia recente, mas ainda assim, quem andaria descalço por ali no meio da noite? Voltei ao acampamento com a pulga atrás da orelha, mas ainda relutante em dar qualquer crédito às histórias. Me sentei ao lado da fogueira e foi então que notei algo estranho no meu braço. Havia algumas marcas vermelhas, como arranhões superficiais, mas eu não lembrava de ter me machucado. Olhei ao redor me perguntando se tinha sido algum galho ou arbusto no caminho, mas aquilo não parecia coincidência. Comecei a me perguntar se havia mais alguém por perto. Sentado ao lado da fogueira, minha cabeça ainda tentava processar o que estava acontecendo. As marcas no meu braço me incomodavam, mas eu continuava tentando racionalizar. Talvez fossem causadas por algum espinho ou arbusto que eu não notara. Ainda assim, o silêncio absoluto ao meu redor continuava estranho. Não era comum numa área tão vasta de mata fechada, onde sempre há algum som de animal ou vento entre as árvores. Já era madrugada e, mesmo cansado, eu sabia que não conseguiria dormir. Peguei a lanterna mais uma vez e me levantei para dar uma volta ao redor do acampamento, ainda sem acreditar em qualquer lenda de bruxo ou assombração. Era mais provável que algum andarilho tivesse passado por ali e deixado aquelas pegadas descalças que eu vira antes. Andei mais alguns metros em direção à borda do mirante, iluminando o chão com a lanterna. O lugar estava completamente deserto, como seria de se esperar, mas a sensação de que eu não estava sozinho só aumentava. E foi nesse momento que vi à distância uma figura. Ela não estava tão longe de onde eu havia encontrado as pegadas antes, perto de um amontoado de árvores mais densas. A princípio pensei que pudesse ser outro caçador, ou alguém que, como eu, estava explorando a área. A pessoa estava de pé, imóvel, e eu só conseguia ver uma silhueta. Gritei para ela, perguntando quem era, mas não houve resposta. A figura permaneceu parada. Aproximei-me alguns metros, mas continuei a uma distância segura. "Está tudo bem?" Gritei de novo, já com uma mistura de irritação e apreensão. Foi quando a pessoa começou a se mover. Não de forma apressada nem ameaçadora, mas lenta e calculada, como se quisesse que eu a visse. Ela se virou, mas em vez de vir em minha direção andou lentamente para o outro lado. Desaparecendo entre as árvores, parecia que me ignorava, como se minha presença ali não fosse bem-vinda. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender o que acabara de acontecer. Será que era alguém local? Talvez sabendo das lendas, tentando me assustar? A hipótese parecia plausível, mas o comportamento daquela pessoa era estranho demais. Não havia pressa nos movimentos, mas também não parecia um aviso direto. Era como se estivesse me mostrando que eu não deveria estar ali. De volta ao acampamento, o silêncio continuava sufocante, e as marcas no meu braço pareciam mais evidentes agora. Por um instante, comecei a questionar minha decisão de acampar ali, mas meu lado cético me empurrava a seguir firme. Mesmo com toda aquela estranheza, eu ainda me recusava a acreditar que as lendas poderiam ter alguma verdade. Eu mal preguei os olhos pelo resto da noite. Apesar de tentar me convencer de que a figura que vi era só algum morador local, ou até outro caçador, algo me incomodava profundamente. Havia algo na forma como a pessoa se movia com tanta calma,
como se estivesse certa de que eu não pertencia àquele lugar. O sol começava a nascer quando decidi que já era hora de partir. Ficar ali mais um dia depois do que tinha visto e sentido não me parecia uma boa ideia. Arrumei minhas coisas com rapidez, mas com a sensação constante de que estava sendo observado. A floresta parecia mais densa, o ar mais pesado. E o silêncio persistia, como se até os pássaros evitassem aquele pedaço da serra. Quando estava pronto para ir embora, ouvi de novo. O som baixo, como um assobio distante, vinha da direção da borda do mirante. Meu corpo inteiro se arrepiou. Tentei ignorar, pensando que poderia ser apenas o vento entre as pedras, mas o assobio continuava e desta vez parecia estar se aproximando. Peguei meu rifle e caminhei em direção ao som, mais por reflexo do que por coragem. Quando cheguei ao ponto onde o mirante começava, vi a mesma figura de antes, mas desta vez estava muito mais perto, quase à beira do precipício. Seu rosto, antes escondido pela distância e pela escuridão, agora era visível. Um homem velho, de feições marcadas e olhos fundos, vestindo roupas simples e gastas, mas com um olhar que congelou meu sangue. Ele não disse uma palavra, mas o assobio cessou assim que nossos olhares se cruzaram. Era como se a própria presença dele estivesse me expulsando dali, sem precisar falar nada. Eu sabia, naquele momento, que o que quer que fosse, aquela era a última advertência. Aquilo não era apenas uma lenda, era real. O homem, ou o que quer que ele fosse, não queria minha presença ali. E eu estava prestes a pagar o preço por ignorar os avisos. Sem pensar duas vezes, dei meia volta e comecei a descer a trilha em direção ao carro. O ar parecia mais pesado a cada passo e minha cabeça latejava. Só quando estava bem distante, já com o motor do carro ligado, me dei conta de que as marcas no meu braço haviam sumido, como se nunca tivessem estado lá. Mas a sensação de ser observado, de que algo estava comigo, não desapareceu. Eu me mudei pouco tempo depois, não só de cidade, mas para um estado completamente diferente. Nunca mais voltei àquela serra. E se pudesse dar um conselho a quem estiver ouvindo, é este. Algumas histórias antigas são mais do que lendas. Não ignore os avisos da natureza e nunca subestime o que não pode ser explicado. Oi, meu nome é João, sou do interior do Paraná. Caço com meus amigos desde a adolescência e a gente sempre se reúne para caçadas noturnas nas terras que cercam o sítio da minha família. A maioria das vezes a gente acampa na mata depois de uma boa caçada, já que é mais fácil caçar à noite quando os animais estão mais ativos. Mas teve uma vez, não faz muito tempo, que algo aconteceu e até hoje ninguém consegue explicar. Era uma noite como outra qualquer. Eu, o Pedro e o Rafael resolvemos acampar numa área que conhecíamos bem, perto de um riacho. Levamos o equipamento básico, rifles, lanternas, comida e as barracas para passar a noite. Nosso plano era caçar alguns animais na madrugada e voltar de manhã com carne fresca. Chegamos ao local no final da tarde. Montamos o acampamento e partimos em direção à mata. O tempo estava bom e a noite prometia ser tranquila. Quando caiu a noite de vez, nos espalhamos um pouco, cada um seguindo uma trilha que conhecia, tentando achar algo para abater. O silêncio da mata era cortado apenas pelos sons dos animais. Nada que a gente não estivesse acostumado, mas por volta das 11 da noite, depois de algumas horas sem sucesso, resolvemos voltar para o acampamento e esperar pela madrugada, que geralmente é quando as presas aparecem mais. Foi quando, de repente, enquanto nos aproximávamos da clareira onde montamos as barracas, ouvimos algo estranho, um assobio, bem baixo, vindo da mata fechada. No começo não demos muita atenção ao assobio. A gente pensou que poderia ser o vento passando entre as árvores, ou até algum pássaro noturno. Mas quanto mais perto chegávamos do acampamento, mais aquele som parecia estranho. Ele não era natural, era ritmado, como se alguém ou alguma coisa estivesse nos chamando. Assobiava 3 notas, pausava e depois repetia. Parados no meio da trilha, olhamos um para o outro, meio sem saber o que pensar. Pedro, que sempre foi o mais desconfiado, sussurrou: "Isso aí não é bicho nenhum. Tá estranho demais." Rafael, mais racional, disse que devia ser algum animal. Talvez um predador querendo afastar a gente do território dele. O problema é que o assobio não vinha de um lugar fixo. Ele parecia se mover ao redor de nós, às vezes vindo da esquerda, outras vezes da direita, mas nunca perto o suficiente para que a gente visse o que era. Decidimos voltar para o acampamento e tentar ignorar o som. Mas à medida que caminhávamos, o assobio nos acompanhava.
como se estivesse nos seguindo. Quando finalmente chegamos à clareira, o som parou de repente. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Até os grilos e os sapos ficaram quietos. Acendemos a fogueira de novo e nos sentamos, tentando agir como se nada estivesse errado, mas eu podia ver no rosto dos caras que todos estavam incomodados. Foi então que o assobio voltou, agora mais próximo, vindo direto da mata ao redor da clareira. Quando o assobio voltou, dessa vez tão próximo, todos nós nos levantamos ao mesmo tempo. A fogueira iluminava a clareira, mas a mata ao redor estava imersa em sombras profundas. O som vinha de lá, como se algo estivesse parado na escuridão, nos observando, assobiando aquelas 3 notas de novo e de novo. Pedro pegou o rifle e apontou em direção ao som, mas nada se movia. A lanterna não revelava nada além de árvores e escuridão. Eu me aproximei da beira da clareira, tentando ver se algo refletia os feixes de luz, como os olhos de algum animal, mas não havia nada. "Tem alguém aí?" gritou Rafael, tentando soar confiante, mas sua voz tremia. O silêncio foi a única resposta. O assobio parou de novo e, mais uma vez, aquele silêncio pesado tomou conta do lugar. Mas diferente de antes, dessa vez o silêncio não trouxe alívio. Pelo contrário, a tensão aumentou. Era como se algo estivesse esperando a gente fazer o próximo movimento. Passaram-se alguns minutos e começamos a discutir o que deveríamos fazer. Pedro queria sair dali na mesma hora, desmontar o acampamento e ir embora. Mas Rafael insistia que era só algum animal, talvez curioso ou tentando marcar território. Eu, no entanto, não conseguia tirar da cabeça a sensação de que estávamos cercados. A cada vez que aquele assobio surgia, era como se nos guiasse, nos forçasse a ficar ali, perto da fogueira. Foi então que ouvimos passos. Passos lentos, pesados, vindo de dentro da mata. Dessa vez não era um som distante. Estava perto, muito perto. Ao ouvir os passos, a adrenalina disparou. A lanterna tremia na mão de Pedro, enquanto ele iluminava a direção do som. Nossos corações batiam no mesmo ritmo frenético, e um frio na espinha me fez lembrar de todas as histórias que já ouvira sobre a mata. Histórias que falavam de espíritos e criaturas que se alimentavam do medo. Os passos se aproximavam, mas o que quer que estivesse ali não se mostrava. Em vez disso, o assobio retornou, mais insistente, como se estivesse zombando da nossa apreensão. Olhei para os meus amigos e vi o desespero nos rostos deles. "Devemos sair agora", sussurrei. Mas antes que pudéssemos nos mover, algo emergiu da escuridão. Era uma figura alta, quase humana, mas com uma aparência distorcida. A pele era pálida, e os olhos brilhavam com uma luz própria, como se fossem faróis na escuridão. O assobio se intensificou, agora parecendo um canto melodioso que reverberava na floresta. Estava claro que aquela criatura não tinha boas intenções. Pedro foi o primeiro a reagir. Ele levantou a arma, mas a criatura simplesmente sorriu de uma forma que não era natural. Em um instante, a coragem que tínhamos desapareceu. A única coisa que eu queria era sair dali, mas as pernas pareciam grudadas no chão. O assobio se transformou em um grito agudo, fazendo as folhas das árvores ao redor balançarem, como se uma tempestade se aproximasse. Com um esforço monumental, consegui me mover. Gritei para os meus amigos: "Vamos, agora!" Corremos em direção ao nosso acampamento sem olhar para trás. A criatura parecia nos seguir, mas o medo me fez ignorar tudo. O coração estava disparado, e o único pensamento que dominava minha mente era a necessidade de escapar. Finalmente chegamos ao carro, e a essa altura, a noite parecia estar mais escura, mais opressiva. Entramos e ligamos o motor. Olhando para o retrovisor, vi a figura parada na borda da mata, ainda nos observando, ainda assobiando aquelas notas estranhas. Nunca mais voltei àquela mata. O assobio, aquele som sinistro, continua a ecoar na minha mente. E sempre que fecho os olhos, vejo aqueles olhos brilhantes. Agora, sempre que ouço um assobio, sinto um frio na espinha e a certeza de que algumas coisas na floresta não deveriam ser descobertas. Olá, meu nome é Carlos e eu moro em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Sempre fui caçador, assim como meu pai e meu avô. Cresci nas matas e pantanais daqui e nunca tive medo de me aventurar sozinho por essas regiões. Eu conheço cada canto, cada som que a mata faz e sempre soube diferenciar o normal do estranho. Mas há cerca de um ano, vivi algo que até hoje não consigo explicar. Algo que me fez repensar a segurança dessas áreas. Era uma noite comum de caça, como tantas outras. Eu estava com meu rifle e minha lanterna, e o plano era passar algumas horas caçando capivaras,
perto de um brejo que fica mais afastado da fazenda onde costumo ir. A noite estava clara, sem lua cheia, mas o céu aberto permitia uma boa visão. Caminhei por uma trilha que conheço desde criança, já sentindo aquele silêncio típico da madrugada. Depois de um tempo, me aproximei do brejo e montei meu ponto de observação. A água estava calma, e os sons da mata seguiam o de sempre. Sapos coachando, o vento balançando as árvores e, de vez em quando, o ruído de algum bicho passando por perto. Nada fora do comum. Foi quando eu ouvi um som que não deveria estar ali. Esse som era diferente de qualquer coisa que eu já tinha escutado na mata. Parecia um grito mais abafado, distante. De início, pensei que pudesse ser algum animal ferido ou talvez até uma onça, já que às vezes elas soltam uns rugidos que podem assustar quem não está acostumado. Mas esse som não parecia de nenhum bicho que eu conhecesse. Era mais humano, como um lamento. Fiquei quieto por alguns minutos, tentando escutar de novo. O silêncio voltou e eu comecei a me convencer de que tinha imaginado. Continuei observando o brejo, esperando algum movimento. Mas o som voltou, mais alto dessa vez, e vindo de uma direção diferente. Parecia que se movia ao redor de mim. Mas não havia passos, apenas o lamento. Foi então que senti um arrepio. Não sei explicar o porquê, mas algo me dizia que eu não deveria estar ali. Tentei ignorar, mas depois de alguns minutos, o som se repetiu, agora mais próximo, e eu finalmente me dei conta de que aquilo estava errado. Olhei ao redor com a lanterna, tentando achar algum sinal do que poderia estar fazendo aquele barulho. Nada. Nenhum movimento. Entre as árvores, nenhuma folha mexendo. Só o som. E um frio que começou a tomar conta de mim. O instinto de caçador me mandava ir embora. Mas ao mesmo tempo, a curiosidade me prendeu ali. Decidi seguir o som, ver o que estava causando aquilo. Segui o som por alguns metros, me afastando do brejo e entrando mais fundo na mata. A lanterna iluminava o caminho, mas o que eu sentia era uma escuridão diferente, como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais pesado. O som continuava cada vez mais próximo e parecia se mover rápido entre as árvores, como se estivesse me cercando. Comecei a ficar mais atento, a respiração acelerada, o coração batendo mais forte. Foi então que, de repente, o som parou. O silêncio tomou conta do lugar. Um silêncio que era diferente do normal. Até os grilos e sapos pararam de fazer barulho. Eu estava no meio de um vazio. E foi nesse momento que vi. De relance, entre as árvores, algo se moveu. Não era um animal, pelo menos não um que eu conhecesse. A lanterna iluminou o que parecia ser uma figura alta, muito magra, com a pele pálida, quase translúcida. Não deu para ver direito, porque ela estava parcialmente coberta pelas sombras das árvores, mas o suficiente para me deixar apavorado. O que mais me assustou foram os olhos. 2 pontos brilhantes fixos em mim. Eles não piscavam, apenas me encaravam. Por um instante fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Aquela coisa estava parada, só me observando. Eu sentia como se estivesse sendo caçado, como se fosse o alvo naquele momento. Minha mente ficou em branco. O que quer que fosse aquilo não parecia ter intenção de atacar. Ainda, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Levantei a arma, não para atirar, mas para me sentir protegido de alguma forma. Dei um passo para trás e quando pisquei, a coisa não estava mais lá. Tinha desaparecido entre as árvores, silenciosa, sem deixar rastros. Só o vazio e o medo ficaram comigo. Depois que aquela coisa desapareceu, eu não esperei para ver se ela voltaria. Comecei a caminhar rapidamente de volta pela trilha, com a lanterna tremendo na minha mão. Não me atrevi a correr por medo de me perder na mata escura, mas cada passo que eu dava parecia que algo me observava, como se a coisa ainda estivesse me seguindo mais à distância. O silêncio ao meu redor continuava pesado. Era como se toda a vida da floresta tivesse sumido. Nenhum som de animal, nenhuma folha mexendo com o vento. Apenas o barulho dos meus próprios passos e o eco da minha respiração acelerada. A essa altura, o medo tinha tomado conta de mim de um jeito que nunca senti antes. E olha que eu já estive em situações perigosas na mata. Mas aquilo era diferente. Não era o medo de um animal selvagem. Era o medo de algo que eu não conseguia entender. Quando finalmente cheguei perto do brejo, o som estranho voltou mais distante dessa vez, como um último lamento vindo das profundezas da mata. Não olhei para trás. Segui direto até o carro, entrei e acelerei para casa. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei revivendo o que aconteceu, tentando entender o que eu tinha visto, mas não havia explicação. Contei a história para alguns amigos caçadores, mas ninguém acreditou de verdade.
Disseram que devia ter sido algum animal, ou que minha mente estava pregando peças por causa da escuridão. Mas eu sei o que vi, e desde aquela noite nunca mais voltei a caçar naquela área. Algo na mata me avisou para ficar longe, e eu resolvi obedecer. Agora, quando me perguntam sobre aquela região, eu só digo para evitarem, porque nem tudo o que vive na floresta pode ser explicado.